De volta com o programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, chegando ao Rio Grande do Norte. E você que está em Caicó, em Currais Novos, em Santa Cruz, Nova Cruz, Lages, Açu, Pau dos Ferros, Goianinha, Macau, alô, todas as cidades que estão ligadas conosco nesse momento na TV União. Um prazer contar com a sua audiência. E neste bloco vamos conversar com o Dr. Manuel Sabino. Dr. Manuel Sabino é defensor público do estado do Rio Grande do Norte e vai nos falar sobre a importância da defensoria para o atendimento ao cidadão, a você que está ligado conosco nesse momento. Doutor Manuel Sabino, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar, né, o que é a defensoria pública, qual é a sua função? Bom, a Constituição, ela estabelece que todas as pessoas têm direito a ter acesso à justiça. E para ter acesso à justiça, você precisa de uma orientação jurídica. Você precisa ter conhecimento de seus direitos. Você precisa de, caso tenha algum direito seu afrontado, que alguém peça por você, tecnicamente, aquilo que você tem direito. Essa é a função do defensor público. As pessoas que não têm condições de pagar um advogado devem ter uma assistência jurídica de qualidade, paga pelo Estado, são profissionais concursados, impedidos de advogar. O defensor público não pode advogar. É exclusivo do defensor público. Exclusivo do cidadão carente, 24 horas por dia, falando em termos, à disposição da pessoa carente. Como é que está hoje a estrutura da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte tem uma dívida já histórica com relação à defensoria. Nós contamos hoje com 40 defensores públicos no Estado. É um quadro reduzidíssimo. Largamos atrás na corrida pela construção de uma defensoria pública democrática, de uma defensoria pública que assista efetivamente a população. Calcula-se, o Ministério da Justiça estima que o ideal seria um defensor para cada 10 mil habitantes, que aqui no Estado seria hoje em torno de 320. Nós não temos um quadro de funcionários próprio, temos 30 e poucos funcionários cedidos, 30 e poucos estagiários e 40 defensores. Com este efetivo, com o orçamento que a Defensoria dispõe, é impossível fornecer para o cidadão carente uma assistência jurídica de qualidade integral. E uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, quais são as principais áreas de atuação da Defensoria Pública em favor do cidadão? Divulga-se muito e fala-se muito na atuação criminal da Defensoria, que é até onde eu me enquadro, eu sou defensor criminal. Porém, a atuação criminal da Defensoria, ela chega a cerca de 30% da nossa atuação. Nós atuamos muito na área de saúde, essa talvez a grande demanda hoje aqui no Estado, medicamentos e tratamento de saúde, que são negados pelas prefeituras, pelo Estado, e nós vamos atrás de conseguir. Às vezes a pessoa precisa de emergência, não tem condição de pagar de um leito de UTI, por exemplo, ou de algum medicamento muito caro, não tem condição de pagar alguma prótese ou alguma órtese também. Então ela pode recorrer à Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai, através dos seus advogados, tentar acionar a Justiça para assegurar o direito do cidadão. Isso. Especificamente na questão da saúde, a Defensoria do Rio Grande do Norte ela tem um projeto bem interessante, que é o SUS Mediado. Quando as pessoas nos procuram com um problema desse tipo, nós temos ainda uma alternativa de tentar uma solução acordada, uma solução negociada com o governo. Como um acordo com o governo e as partes que precisam, né? Exato. E alguns municípios estão aderindo. Mossoró, alguns municípios estão chegando nessa iniciativa. E se está resolvendo alguns casos sem a necessidade da demanda judicial, o que desafoga o judiciário, torna mais rápida a solução. Agora, se a pessoa está precisando, é uma questão de urgência, e realmente não há, o Estado não deseja, não demonstra desejo de atender aquela demanda, nós rapidamente entramos com a ação judicial e pleiteamos liminares e temos conseguido... decisão favorável à população, não é? Perfeito. E além dessa área da saúde, na área de família, como é que tem sido a procura pela Defensoria Pública? Deve ter muito caso, certamente, de casamento, batizado, a divórcio, deve ter de tudo. O senhor poderia nos falar um pouquinho? Eu tive uma atuação de 1 ano na área de família e posso lhe dizer que é uma atuação muito intensa. Nós, na verdade, conseguimos ainda dar conta, porque existem muitos laboratórios de universidades que colocam profissionais para fazer esse serviço que deveria ser feito pela Defensoria. Mas, veja bem, por exemplo, eu trabalho na Zona Norte. 90% da população
carente, precisa da defensoria. Muitas vezes você precisa de um defensor de um lado, de um defensor do outro, porque são duas pessoas carentes. Então, nós trabalhamos em tudo isso, divórcio, guarda, direito de visita, tudo isso nós fazemos. Agora, com uma limitação muito forte da questão da falta de pessoal, né? Nós fazemos o que dá. Onde está presente hoje no estado do Rio Grande do Norte, pelo menos com a sua estrutura fixa, a Defensoria Pública? Em quais são os principais municípios onde a gente encontra sedes, digamos assim, da Defensoria Pública? Infelizmente, 87% da população, dos municípios, das comarcas do estado do Rio Grande do Norte, aliás, não tem Defensoria Pública estruturada, instalada. Nós temos sedes da Defensoria em Natal, em Parnamirim, em Pau dos Ferros, em Caicó, Mossoró, Açu, Ceará-Mirim e... Parnamirim. Parnamirim eu já falei. Falou, né? Acredito, eu talvez esteja esquecendo algum aí, mas acho que basicamente é isso aí. Pelo menos nessas cidades polo você tem a presença, nessas polos, né? nós estamos lá. E qual... sim, lembrei. Nova Cruz. Nova Cruz, né? Inclusive, são 8 comarcas. Todas essas cidades estão ligadas conosco nesse momento no programa Espaço Cidadão. Um abraço e agradeço a audiência de todos vocês. Eu gostaria de saber do doutor Manuel Sabino, você atua bastante nessa área criminal, não é isso? Isso, perfeito. Dentro dessa área criminal, quais são as principais, digamos assim, as 3 principais causas que fazem com que as pessoas procurem a Defensoria Pública? Bom, no caso da Defensoria Criminal, nós temos uma atuação mais reativa. O que seria a atuação mais reativa? Quando o Ministério Público denuncia alguém por um crime, nós vamos lá fazer a defesa. E o que chama a atenção realmente nessa atuação é a quantidade de erros que acontecem na Justiça e que nós conseguimos algumas vezes reverter e algumas vezes não conseguimos, né? E vamos buscar indenizações. Por exemplo, posso citar alguns casos. O caso ficou muito famoso ano passado de uma moça, Maria Elaine, que ela vinha passando na rua e os policiais tinham estourado uma boca de fumo, a dona da droga fugiu e os policiais levaram essa moça para a delegacia para esclarecer quem era a dona da droga. Essa moça acabou denunciada, presa, passou 7 meses na cadeia. 7 meses? 7 meses. Perdeu o emprego, perdeu o ano de estudo, teve que desmamar, ela tinha um bebê de 6 meses, ela cortou os pulsos na cadeia, mais de uma vez, e no dia da audiência de instrução, embora nós tenhamos tentado soltar essa moça durante todo o tempo, não conseguimos, houve até matéria da imprensa, as pessoas da Redondeza dizendo que essa moça não tinha nada a ver com a história, o policial, no dia do depoimento, disse: doutor, essa moça não tem nada a ver com a história. O promotor pediu absolvição até emocionado, até quase veio às lágrimas. Só que aquela moça passou 7 meses na cadeia. Né? E aí, como se repara uma situação dessa? Né? Liguei muito para ela, oferecendo o serviço da Defensoria para entrar com ação de indenização gratuitamente, mas ela, muito assustada, não quis. Né? Pelo trauma que já tinha passado. Pelo trauma que já tinha passado. Houve um outro caso de um rapaz que ele foi vítima de um assalto e acabou que foi denunciado por um erro, ele e o assaltante. E ele passou 3 meses preso. Esse nós entramos com a indenização, ainda carece de decisão, né? Mas esse nós entramos com a ação de indenização. Temos aqui, doutor Manuel Sabino, parabéns pelo belo preparo com que você representa a classe dos defensores públicos. A Juliana Cavalcante mandou essa mensagem agora. Poxa, muito obrigado. Deixa eu ver aqui uma pergunta que vem lá de Caicó, abreviou o nome aqui, AJS. De Caicó, abraço amigos de Caicó, estaremos aí no carnaval, viu? Vai ser o maior carnaval do estado do Rio Grande do Norte, entre os maiores do Nordeste, pelo que eu estou sabendo, muito importante. Deixa eu ver aqui, eu crio um neto e o pai dele não dá nada, não colabora. Como eu crio, eu posso colocar o pai dele na justiça? Sim, sim. No caso, precisa regularizar a situação, é uma guarda, né? Regularizar a situação da guarda. Não é adoção porque o avô não pode adotar o neto, não é isso? Perfeito. No caso é uma situação de guarda. Mas os pais biológicos, eles devem contribuir com o sustento da criança, sim. E o avô, ele tem o direito, mesmo sendo o próprio filho que não está cumprindo com o dever para com o neto deste avô, ele pode acionar na justiça contra ele. Perfeito, perfeito. A questão da pensão ela é interessante porque é o seguinte, na verdade, qualquer parente pode acionar um outro parente caso ele esteja precisando.
Só que ele precisa demonstrar que ele precisa da ajuda e que aquele parente tem condições. De pagar. No caso do vínculo do pai com o filho, não. Presume-se que o pai precisa contribuir com o sustento do filho. E uma dúvida que muitas pessoas falam, que tem sobre isso aí, é interessante esclarecer. Pensão alimentícia, Pensão alimentícia. Muita gente acha que perdeu o emprego, não precisa mais pagar a pensão. Não é verdade. Se você, por exemplo, pagar uma pensão de R$200 e conseguir pagar isso com o seu salário, perdeu o seu emprego, você tem que acionar a justiça para revisar aquela pensão para a sua nova situação. Mas não quer dizer que você não vai pagar. Isso vai ser reduzido para um valor que você, mesmo desempregado, consiga pagar, mas alguma coisa você tem que pagar ao seu filho. E também se passar a ganhar mais, essa pensão pode aumentar. Pode aumentar. E se não pagar por 3 meses, você pode ser preso. Temos aqui, deixa eu ver, um abraço, amigos de Caicó, está feita a sua pergunta, coloque na justiça, né? Pensão alimentícia hoje é caso de polícia, né? Caso de polícia. Veja só. O prefeito, deixa eu ver aqui, o prefeito da minha cidade se nega a dar o transporte para os meus 2 filhos. Não entendi bem aqui, diz assim, por 3 vezes por semana eles vão a outra cidade, né? Como é que a defensoria poderia ajudar? Depende de qual o fim desse transporte. Muitas vezes acontece isso, esse tipo de situação, por uma questão de tratamento de saúde. Se uma prefeitura, por exemplo, não tem ali um tratamento de saúde para aquela pessoa, pode-se acionar a prefeitura para providenciar que ela seja encaminhada para o local mais próximo onde tem. Eu não sei se é bem essa situação, que não ficou bem claro qual o fim, né? Exato. O ideal é procurar, e aí está a importância da defensoria, procurar um defensor para conhecer os seus direitos, saber se você tem ou não direito e ser ajudado. Né? Exato, porque cada caso é um caso. Você leva seus documentos, conta a situação, vai se fazer uma apuração, uma investigação, né, para saber se naquele caso você vai ter direito a acionar a justiça, né, até alguma indenização. Pergunta da Jaciara de Caicó. Olha aí a participação do pessoal de Caicó. Ela diz: recebi uma cobrança indevida da Mastercard de uma situação que era para pagar 12 parcelas, ela pagou 13. Como é que eu faço para recorrer? Na verdade, a empresa deveria administrativamente devolver. Porém, é possível, nesse caso até, inclusive, acionar através da justiça, do juizado especial, para receber de volta. E quem paga o que não deve tem que receber de volta. E quem é cobrado do que não deve tem que receber de volta em dobro. Né? Então, o ideal é procurar realmente, aí sim, assistência jurídica. Nesse caso aí, dependendo do valor, talvez nem precisasse. Porém, como disse até o doutor Décio aqui antes, com a orientação de um profissional gabaritado, que estudou aquilo ali, você vai ter muito mais fundamentos, vai ser muito mais fácil você ganhar a sua causa. Você que participa da Defensoria Pública, é um defensor público do Estado do Rio Grande do Norte, quais são as outras questões mais comuns que têm chegado à Justiça de pessoas que não têm, digamos, a condição, digamos assim, de pagar um advogado, mas precisa de uma defesa? Então, o que mais tem levado essas pessoas a buscarem esse apoio da Defensoria? Bom, eu dividiria essa resposta em algumas partes. Por exemplo, na minha área criminal. Eu percebo que a maior demanda é no tráfico de drogas, que a gente estava comentando, e que, na verdade, muita gente é acusada de tráfico de drogas indevidamente. Por exemplo, o índice de absolvição que eu consigo nas áreas que eu trabalho, por exemplo, ultrapassa 60%. Então, quer dizer, há muita gente acusada indevidamente. Nas outras áreas, realmente, essa demanda da saúde, por uma situação peculiar do Estado do Rio Grande do Norte, a gente está passando por uma situação muito difícil, é uma demanda muito forte. E, por fim, eu citaria o seguinte: as demandas que ainda não vieram, quer dizer, demanda reprimida. Existem muitas áreas onde a Defensoria Pública poderia atuar, mas que, na verdade, não está atuando por falta de pessoal. Uma demanda interessante é justamente a área das ações coletivas, a ação civil pública, né? Nós temos diversas ações coletivas que poderíamos entrar e não temos entrado justamente por falta de pessoal. Temos uma pergunta aqui do telespectador nosso, né, para o defensor público, o doutor Manuel Sabino, que está aqui conosco. Só dizer ao pessoal aqui que o TP está com a letra muito grande, então não está aparecendo todo o texto aqui para a gente fazer a pergunta do telespectador. Puder reduzir aí, Jonathan? Mas a gente vai tentar. E você pode mandar a sua pergunta por mensagem de texto no 99827916 e também pode participar, interagir conosco através do Twitter no @RobsonCidadão. Você que está em qualquer parte do Rio Grande do Norte pode mandar a sua pergunta para cá. E o pessoal às vezes telefona,
mas só vale mensagem de texto para a gente fazer a pergunta ao vivo para você. Chegou mais uma pergunta que o meu amigo Jonathan já está ajeitando ali para a gente ver. Muito bem, a pergunta do Rodrigo de Capim Macio. Ele diz que muitas vezes o pai ganha um salário na carteira e a pensão é sobre esse salário, mas a renda dele por fora é muito maior. Como é que a mãe pode comprovar isso? Pergunta interessante. Através de testemunhas, através de documentos comprovando a aquisição de bens por esse pai. Essa questão realmente é uma questão que a gente enfrenta bastante. Depende de prova e muitas vezes a parte não tem prova. Aí fica difícil realmente da gente demandar. Mas basicamente é isso, guardar os recibos das compras da feira, guardar o recibo, ele paga o colégio, ele paga o transporte, tem recibo disso aí, guarda. Está dando um carro bonito, possante, caro, né? E não está pagando a pensão do menino como deveria pagar, né? Isso. Muitas vezes também a pessoa mascara a sua renda, tem um comércio, colocando o nome de outra pessoa e tal, mas através de prova testemunhal, você pode levar alguém que diga, olha, realmente meu patrão é ele. Muito bem, estou sendo informado ali que o tempo já acabou, já tem mais perguntas chegando aqui. Eu quero agradecer, doutor Manuel Sabino, a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado pelo esclarecimento a respeito da importante função da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo e eu deixo esse momento final para as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Bom, muito obrigado. Sempre é importante estar esclarecendo a instituição, o significado, a importância da Defensoria e está pedindo também apoio da população e da classe política para investimento nessa instituição. Muito obrigado. Sem dúvida, muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação.